Hoje eu quero bater um papo com você sobre algumas coisas que me chamaram a atenção aqui nas notícias durante essa semana. Como você deve saber, eu sou jornalista também e eu gostaria de sempre ter um quadro aqui, um momento onde eu consigo abrir o coração e algumas coisas que me incomodaram ou então que me puxam gatilhos de algum texto da Bíblia para a gente poder falar sobre as coisas que tocam a nossa vida a partir de agora. Me enrolei na abertura e isso porque já passou da meia-noite, eu tô aqui gravando sozinho numa segunda-feira, que é o dia que a gente tem de folga. E aí falo um pouquinho mais baixo também para não acordar as crianças, não acordar a esposa. Mas vamos lá. Tem duas coisas que me chocaram ou então que me chamaram a atenção durante essa semana e que eu queria bater um papo com você. Você deve ter ouvido falar durante essa semana sobre um médico que foi preso no Rio de Janeiro em flagrante porque ele estava abusando sexualmente de mulheres que estavam ali em uma situação vulnerável de cesárea. Era um médico anestesista e as coisas que eu vi, que eu li, contavam que ele já tinha feito aquilo durante algumas vezes e parece que alguns enfermeiros e enfermeiras conseguiram ali gravar o que ele estava fazendo, abusando de uma mulher e tal, por causa de algumas coisas muito estranhas que ele tinha, que as pessoas tinham visto. E aí, graças a Deus, a polícia foi até esse doido, maluco, doente, o pegaram e prenderam esse rapaz. É, esse caso, lógico que choca todo mundo, me chocou muito e eu queria trazer para você aqui simplesmente uma passagem bíblica que me mostra, né? Porque existem tantas outras ou tantos outros pecados, tantas outras coisas que as pessoas fazem por aí e que muitas vezes só não tem uma solução, não tem uma prisão, não tem alguma coisa que alguém que pega essa pessoa e proíbe ela de fazer as coisas erradas, mas coisas erradas acontecem o tempo inteiro, maldades como essas acontecem o tempo inteiro. Alguém pode virar para você e falar assim: nossa, mas cadê Deus no meio de tudo isso? Por que, que Deus não estava protegendo aquela mulher que estava numa situação vulnerável? Por que, que Deus não está cuidando das crianças? Por que, que Deus não está ali cuidando? Crianças que estão passando por dificuldade, obviamente, né? Porque Deus não está envolvido nessas coisas e salvando pessoas que precisam ser salvas. E eu digo para você: Deus está lá. O anjo está lá. Ele tenta salvar a todos. Só que quando eu vou lá para Mateus no capítulo 24, quando eu leio ali algumas coisas que aconteceriam logo antes da volta de Jesus, eu encontro um texto que diz assim: o amor se esfriará de quase todos. Situações como essas, notícias como essas, só mostram para mim, até me mostrar para você também, que o tempo está cada vez menor, a gente está cada vez mais perto de alguma coisa muito grande que vai acontecer. E sabe o que é o pior disso? É que muitas vezes a gente vê pessoas perdendo o amor e nosso coração também vai endurecendo. A gente também vai ficando duro como essas pessoas, sem ter carinho, sem ter empatia, sem sentir a dor do outro. A gente precisa muito, muito parar um pouquinho e pensar sobre a nossa vida e descobrir se a gente também está caindo nessa. Deixa eu fazer um exercício com você aí. Conta pra mim, não precisa contar a história toda, mas coloca pelo menos um título aqui nos comentários de alguma coisa, de alguma história que você ouviu durante essa semana, durante as outras semanas que chocaram muito você. Coisas que são exatamente do coração tá endurecido, o coração tá frio. Eu lembrei aqui agora, já que eu falei, do caso de uma pessoa, alguns anos atrás, muitos anos atrás, que aqui dentro de São Paulo, em uma chuva, ela estava andando de ônibus junto com outras pessoas, e ali nessa chuva alguém abriu um pouquinho a janela, e dentro do ônibus você abre um pouquinho a janela, chove dentro, você fecha a janela, fica um bafo tão grande que você não consegue nem respirar ali, de tanta gente junta. Esse vidro foi aberto um pouquinho, ficou um pouco aberto, caíram gotas no rosto dessa pessoa, ele tirou uma arma e deu 2 tiros na cabeça do outro, na frente da filha, na frente da família. O amor se esfriando, e isso há muitos anos atrás. Que tipo de coisa você já ouviu, já leu, viu notícias durante a semana que mostram também o amor sendo esfriado do coração das pessoas por aí? Conta pra mim. Bora lá, segundo assunto que eu queria puxar aqui pra gente poder bater um papo também bem rápido é o seguinte. Eu vi essa semana e com isso dei risada. Algumas pessoas, e aí a matéria dizia assim, no Rio de Janeiro, e aí editor, eu, o próprio que tá falando aqui, vou colocar aqui para você poder ver uma matéria que eu printei do Instagram. Existe um corte de cabelo que é o calvão.
Eu dou risada. É o calvão, que é quando as pessoas, agora os meninos estão fazendo um corte, alguns deles lá no Rio de Janeiro, pelo menos foi o que a matéria mostrou, é onde eles raspam e deixam liso essa parte do cabelo. E aí parece que você aí tá calvo, parece que você tá sem cabelo. O problema é que a gente briga contra a luz mudando de cor. O problema é que a gente briga contra essa questão de ficar calvo, não ficar calvo, o tempo inteiro da nossa vida. A gente não quer ficar calvo, a gente quer ter cabelo e o meu cabelo tá fugindo devagarzinho de cima para baixo aqui, mas a gente não quer isso. Parece que é uma coisa ruim, a menos que você assuma aquele estilo, parece que é uma coisa ruim. Você busca um remédio, você passa alguma coisa. Agora parece que para ficar na moda você precisa estar calvão. Eu dou risada. Mas eu dou risada preocupado com algumas coisas. E como você já percebeu, toda vez que eu comento uma matéria aqui, é para tentar trazer uma meditação ou então alguma coisa para você parar um pouquinho e pensar. Eu lembrei, quando eu vi essa matéria, de uma outra situação. Alguns anos atrás, lendo sobre uma pesquisa sobre o que estava acontecendo com as meninas. Você já viu aquelas meninas que a gente diz assim que tem o dedo podre? Que para todo lado que ela escolhe um garoto, esse garoto é podre, é ruim, ele não presta para namorar. E tem crianças, ou melhor, adolescentes e até jovens, até adultas, que todo tempo escolhem pessoas que são horríveis, que não deveriam ser dignas, aspas aqui, tá bom? Não deveriam ser dignas de serem colocadas como namorado de ninguém. E aí, eu lembro que nessa pesquisa eles elencavam ali, ou colocavam alguns motivos porque essas pessoas escolhiam isso. E um dos motivos era porque aquela menina nunca tinha ouvido do pai ou da mãe expressões de carinho. Sabe quando alguém vira pra você e fala assim: Nossa, eu te amo muito. Nossa, você é uma princesa. Nossa, você é um príncipe. Você é especial. Eu quero muito bem de você. Quero muito o seu bem. Pessoas que nunca ouviram isso dentro de casa, nunca foram trabalhadas emocionalmente para poder lidar com uma situação como essa. E aí aparecia o primeiro doido, a primeira pessoa que não tinha nenhuma capacidade de poder proporcionar uma coisa boa para aquela menina e dizia para ela assim: Você é uma princesa, eu te amo. Ou então você é um príncipe, eu te amo. E aquela menina ou aquele menino se entregavam loucamente, e a gente chama isso de dedo podre. Na verdade, a gente deveria parar um pouquinho e pensar que nós somos muito amados. E aí abre um pouquinho tua mente para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque agora eu vou para a Bíblia de novo. A Bíblia tem um verso, e aí eu lembrei desse verso também essa semana. Eu estava estudando alguma outra coisa, eu tinha que fazer uma meditação, e de repente, sabe aquelas situações que o Espírito Santo toca na sua mente? Você de repente tem um insight. Eu corri para esse texto, estava pouquinho tempo de falar numa meditação, e aí quando eu abri a Bíblia, eu corri rapidinho lá para Daniel no capítulo 9, quando aparece o anjo para Daniel. E aí Daniel 9 no verso 23 diz assim, ó: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí o anjo começa aqui, é Gabriel, segundo o relato, ele começa a descrever qual é a profecia, quais são as coisas que Daniel deveria saber, o que ele precisava prestar atenção. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que Daniel estava orando pelas necessidades do povo, ele estava entregando os pecados dele, ele estava entregando os pecados do povo naquele momento. Só que ao entregar os pecados dele mesmo e os pecados do povo, ele precisava de alguma coisa ou de alguém que levantasse a autoestima dele. E ao alguém levantar essa autoestima, ele poderia então, sabe quando você dá aquela respirada e você então consegue ter uma visão de algo melhor para frente? Era isso que Daniel precisava. Por isso o anjo chega nele, obviamente amando de Deus, dizendo assim: Você é muito amado. Vou dizer para você que está em casa aí: Você é muito amado ou amada. Eu não sei quantas vezes você já ouviu isso, não sei quem foi que já direcionou essas palavras para você, mas escuta muito bem. Se alguém que está perto de você, como seu pai, sua mãe, como seus filhos, como seus parentes estão em volta, não dizem isso para você, ou então você nem tem parentes para dizer isso para você, deixa eu dizer uma coisa: Jesus te ama muito,
mas muito. E não é esse amor que nós temos aqui uns pelos outros, como seres humanos, que é um amor que depende de você ganhar alguma coisa, que é um amor que depende de você poder dar alguma coisa em troca. Mas o amor que Deus despende pra gente, o que Ele manda pra gente, é um amor tão descompromissado com a devolução de alguma coisa, é um amor tão desinteressado com receber alguma coisa, que ele é completo. Jesus simplesmente te ama. Por isso não aceita qualquer um que chega para você dizendo aí eu te amo não, tá bom? Olha para Jesus, entende que você é amado, você é amada, você é o príncipe ou a princesa de Deus e levanta seu dia, porque hoje vai ser um dia de vitória na sua vida também. Deus abençoe você. A gente falou só sobre 2 assuntos aqui, mas vai ser legal a gente ter esse tipo de conversa durante cada semana. Eu vou me esforçar para toda semana ter esse vídeo aqui, para a gente poder sim abrir o coração, quem sabe pensar em coisas alegres ou de vez em quando pensar em coisas tristes também que podem mudar a nossa vida. Deus abençoe você. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Ah, espera aí, eu tava desligando, acabei de lembrar de uma coisa. Toda sexta-feira, depois do horário do pôr do sol, ou seja, ali por volta de 6 horas, 7 horas da noite, você pode encontrar nesse mesmo canal o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Se você, por acaso, quer mandar para alguém um resumo de lição da Escola Sabatina, então você precisa desse resumo, procura a gente aqui nesse canal. Sempre entre 6 e 7 horas da noite, logo depois do pôr do sol, e você também vai poder aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a Bíblia, a partir da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre a gente está falando sobre o sábado, vai ser legal.